Olá, sejam muito bem-vindos ao No Alimento Zumbis, eu sou o Ale e chegamos no quarto episódio da série The Last of Us. Sim, estamos diante do primeiro filler, ou episódio de meio, chamem como quiser, mas é uma grande preparação pelo que vamos ver logo ali na frente. Como todo mundo já está acostumado toda semana aqui, é cheio de spoiler, eu vou falar detalhes do episódio, então se você ainda não viu, vai lá, assiste depois, volta aqui pra gente trocar essa ideia. Se não, bora falar desse episódio 4. O episódio se chama Please Hold My Hand e segue logo depois que eles pegam a picape, a caminhonete lá do Bill e seguem a estrada e eles estão chegando em Pittsburgh. Aqui a rodovia tá bloqueada, eles são obrigados a entrar por dentro da cidade e o Joe já sabe que isso é uma má ideia. Isso porque ali na cidade eles vão encontrar com um dos principais grupos ou facções que a gente tem no jogo, os chamados Caçadores. E aqui talvez esteja a grande importância do episódio. É um episódio que faz a nossa dupla ali de protagonistas se locomover dentro dessa jornada que eles têm até Wyoming, mas que não acontece muita coisa. Apesar disso, a gente é apresentado a esse grupo que é um dos principais dentro do primeiro jogo. Os Caçadores são um grupo de pessoas que tomaram conta dessa zona de quarentena ali abandonada pela Fedra, ou que eles correram a Fedra dali dentro da série, né? Isso não é explicado muito bem, mas que a Fedra não tá mais ali, eles tomaram conta e eles odeiam forasteiros. No jogo chamam de turistas, aqui chamaram de outsiders, forasteiros, alguma coisa assim. Eles não gostam de ninguém que seja de fora. E o outro ponto que esse episódio vai trazer é que bem no finalzinho a gente é apresentado ao Henry e ao Sam. Eu vou falar um pouquinho deles mais pra frente, mas o episódio em si ainda não nem tocou neles. É realmente aquele vem aí. Eu acredito que isso seja o que vai vir no próximo episódio. Por isso que eu tô dizendo que esse episódio é um episódio de meio, é o filler. Ele prepara muito o terreno pelo que a gente vai ver na frente. Falando nessa parte, nós voltamos a ter várias referências ao jogo. A série vem fazendo isso muito bem. As partes de Pittsburgh, os cenários estão muito parecidos com o que a gente vê no jogo, em alguns lugares estão bem iguais ao que a gente vê no jogo, mas assim como no acidente lá no primeiro episódio, o acidente com a Sarah, onde eles mudam alguma coisinha, que era um acidente de carro, eles fazem um avião caindo, aqui eles têm uma modificaçãozinha também. Nesse episódio eles caem numa armadilha dos caçadores, assim como acontece no jogo, onde um ônibus bate no carro dele, eles vão parar dentro de uma loja, e aqui realmente eles estão atirando um monte de coisa no carro, até que eles conseguem fazer com que o carro fique desgovernado, fure pneu e acabe entrando numa loja também. No final, o resultado é o mesmo. Eles mudam alguma coisinha, talvez, para ficar melhor na série do que realmente era feito no jogo. Para deixar um pouquinho mais real, já que eles acabam saindo quase bem de dentro do carro, né? Não sofrem nada. Acho que faz mais sentido para dentro da série, não é uma coisa que me incomoda. O que importa é que, mais uma vez, eles estão referenciando o jogo e fazendo isso muito bem. Isso é muito legal de ver na série, agrada quem é fã do videogame. Voltando um pouco no episódio, a produção me gritou aqui, a Nath me disse para falar da revista, porque lembrando o terceiro episódio, teve muito bafafá de Bill, de Frank. E aqui a série foi buscar uma referência dos jogos para mostrar que sim, Bill e Frank sempre foram um casal, mesmo nos jogos. Ela acha a revista do Frank de conteúdo adulto masculino, mostrando que sim, ele gostava de meninos e tá tudo bem, gente, para de arrumar problema onde não tem. Ainda nessa primeira parte a gente vê ela com uma revista, com um livro de trocadilhos, ela sempre fazendo piadinhas, é uma coisa que a gente vê bastante no jogo também, que ajuda a suavizar um pouco do drama que tá acontecendo ali na história. E voltando aos caçadores, o encontro deles ali do Joe da Ellie com os caçadores, a gente tem dois pontos importantes para falar. O primeiro é logo que o carro bate, tem dois caçadores indo atrás dele, atirando neles, e o Joe pede para ele se proteger e começa a atirar nesses caras, abate esses dois e é pego por um terceiro.
Quando ele é pego por esse terceiro, a Ellie pega a arma que ela tinha achado lá na casa do Bill e atira nesse cara. Ela acaba não matando ele, o Joe pede para ela ir para outra sala e ele mesmo mata esse terceiro caçador. Mas aqui é um dos pontos importantes que a série está trazendo do jogo. É também nessa parte onde a Ellie mata o primeiro ser humano, digamos assim, né? O primeiro humano que ela mata. A situação um pouco é diferente, porque eles acabam se escondendo num hotel, mas é basicamente a mesma coisa. O Joe tá lutando, ele tá ali meio que preso com o cara em cima dele, e a Ellie atira. No jogo ela mata ele, aqui ela acaba não matando, mas a série consegue carregar esse peso dramático. Mais uma vez, palmas pra Bella Ramsey, ela é maravilhosa, a gente consegue sentir o drama que ela tá ali, mesmo quando o Joe pergunta, ela diz que tá tudo bem. Mas quando ela estava sozinha, a gente percebe que sim, ela sentiu muito o que aconteceu ali. É nessa parte que a gente conhece também a personagem Kathleen. Pelo menos eu não lembro dela ser um personagem do jogo, mas ela parece ser a líder dos caçadores. Ela é vivida pela Melanie Lynskey num papel bem diferente daquele que provavelmente todos nós mais conhecemos ela, a Rose de Two and a Half Men. Eu adorava aquele personagem, mas ela já provou que ela é muito boa no drama também. E aqui, de novo, ela vem fazendo um papel muito importante na série. A gente percebe que é mais um momento que a série tá plantando algumas sementinhas que deve colher logo ali na frente, já que por algum motivo ela tá atrás do Henry, que é um daqueles personagens que eu disse que a nossa dupla lá, o Joe e a Ellie, vão encontrar no finalzinho do episódio. Ela tá atrás dele por algum motivo e ela quer que seus caçadores peguem ele de qualquer jeito. Eles estão revirando a cidade de Pittsburgh atrás deles. Coisa que a gente não vê muito detalhe no jogo. A gente sabe que o Henry e o Sam estão fugindo também dos caçadores, mas a história não explora muito o porquê. Pelo jeito a série vai fazer, coisa que a série já vem fazendo desde o começo. Outro detalhe que mostra que é um episódio de meio, que é o primeiro dos 4 episódios onde a gente não tem mais detalhes de como tudo começou ou lá do começo da infecção. Ele não traz um background muito grande de nenhum personagem nem da história como um todo. Lembrando que no primeiro episódio nós temos os cientistas lá nos anos 60, 70, falando do perigo de uma infecção fúngica, além do Outbreak Day. No segundo episódio nós temos lá a cientista que descobre o primeiro caso da infecção pelo Cordyceps em humanos. No terceiro episódio nós vemos o exército chegando nas cidades ali com o Bill. E agora nesse quarto a gente não vê absolutamente nada do passado, a não ser algumas conversas do Joe com a Ellie, onde ele fala um pouco do passado dele, mas para contextualizar que ele já foi membro dos caçadores. Ele e o Tommy foram membros dos caçadores lá no começo da infecção, só que eram grupos muito violentos e a história parece ser bem pesada. A gente já teve algumas entrevistas aí dizendo que a gente vai ter um episódio mostrando o passado do Joe e talvez estejamos chegando perto desse episódio, já que estamos tocando nessa história e parece ser uma história bem pesada, inclusive porque a Ellie pergunta para ele nesse episódio se ele já matou algum inocente e ele dá aquela desconversada básica. E aí no final do episódio ele dá aquela última sementinha, aquela última plantada, que é a presença do Henry e do Sam. O Joe e a Ellie se escondem num prédio muito alto, eles fazem coisas para que ninguém consiga chegar perto deles, mas acaba que o Henry e o Sam chegam, a Ellie acorda o Joe e os dois estão com armas apontadas para eles. Isso acontece mais ou menos assim no jogo também, eles têm esse encontro, o Henry e o Sam vão unir forças com o Joe e com a Ellie para escapar da cidade. E aí, sem dar spoilers do futuro, mas é outra das partes bem fortes que a gente vê no primeiro jogo e eu acredito que a série vai fazer também, já que a série já teve a coragem nesse episódio de botar a Ellie matando, tendo a sua primeira morte ali, por mais que ela não mate o cara acaba morrendo porque ela atira nele também. Mas vamos ver mais pra frente, provavelmente no próximo episódio, de como vai ser a história do Henry e do Sam,
que promete ser bem pesada. Preparem os lencinhos. Uma última prova de que esse episódio 4 é um episódio meio de preparação mesmo, ele é o mais curto de todos até agora. Se a gente teve um episódio de 1h20, esse tem apenas em torno de 45 minutos. Realmente estamos preparando o terreno porque vem coisa boa por aí. O episódio não é ruim, o episódio é muito bom, as cenas são muito boas. Como eu disse, principalmente para quem jogou os jogos, vai ter ali várias referências para se apegar. As atuações, como sempre, são ótimas, então tem muita coisa de boa no episódio, sim. É aqueles filler que a gente adora ver. E vocês, gostaram do episódio? O que vocês acharam desse episódio? Acharam o episódio de meio também? Acho que não, teve muita coisa importante. Quais referências que vocês pegaram? Vem me contar tudo aqui e a gente se vê na semana que vem com mais The Last of Us aqui nesse canal. Tchau, tchau.